Pode sentar, meninas. É um tema muito especial que eu acho que toca a todos nós. E Jesus quer falar com todos nós hoje, começando por mim, que Ele pediu para fazer um pequeno estudo. E a palavra inicial para mim, que veio, foi em Isaías 41:10, que diz: não tenhas medo, pois estou contigo. Não lances olhos desesperados, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortaleço, eu venho em teu socorro, eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Quem sabe quem é a destra vitoriosa de Deus, do Pai? Quem é a mão de Deus, a destra vitoriosa de Deus? Jesus Cristo. Jesus é a destra vitoriosa de Deus, né? Então, é Ele que vem em nosso socorro, é a Trindade Santa, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E uma grande verdade é que no mundo, especialmente, em todos os tempos houve isso, mas especialmente no mundo atual, todos nós temos medo. Todos nós. É algo comum a todo mundo. Às vezes em algum momento da vida, às vezes em situações que a gente possa estar vivendo. E eu perguntei, né? Mas o que é o medo? O medo é antecipar algo ruim que possa acontecer. É ficar preocupado com esta coisa ruim que eu acho que pode acontecer. O medo de que a gente vai falar aqui não é a prudência. A prudência é uma virtude, é algo muito bom. Então, por exemplo, a prudência nos protege de situações difíceis na vida, que eu não devo entrar. Então, de repente, uma pessoa armada, eu tenho que ter prudência perto daquilo. Em determinados lugares da cidade, eu tenho que ter prudência. Em determinadas situações da minha vida, eu devo ter prudência. E a prudência é uma virtude, né? Não é medo, né? Agora, existem medos que, às vezes, nos ajudam, então, a evitar o mal. Nos protege de fazer coisas erradas. Muitas vezes nos afasta do pecado, né? Porque eu sei que se eu passar aquela situação, eu vou cair feio. Né? E o mundo é muito ruim quando paralisa a nossa vida por causa do medo do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer, então a gente fica apavorado com o que possa vir. E o medo, na maioria das vezes, distorce a situação, distorce a realidade. A pessoa toma decisões erradas quando toma decisão com medo, porque pensa só no medo, e não no que é melhor, não na vontade de Deus, não na palavra de Deus. E o pior do medo é que ele destrói em nós a esperança, completamente. Nós estamos vivendo o jubileu da esperança. Então, temos que lembrar todos os dias de não temas. Eu estou contigo. E então o profeta Isaías nos recorda isso de uma forma muito forte. E eu me lembro, e assim ali na palavra diz: nada temas. E eu me lembro do padre Jonas, quando ele pregava lá na Canção Nova, ele dizer: nada é nada. Nada é nada. Nada temas. Essa palavra, não tenhas medo, nada temas, não temerei, e todas as diversidades dentro disso aparecem 365 vezes na Bíblia. Um para cada dia do ano. O Senhor quer que a gente não tenha medo. Quando o homem pecou, como é que o medo entrou no mundo?
lá no Jardim do Éden. Porque Adão e Eva, antes do pecado, não tinham medo. Não tinham medo de Deus, não tinham medo dos animais, não tinham medo da criação, não tinham medo de nada. Né? E quando eles caíram em pecado, o que foi a primeira coisa que aconteceu? Lá no Gênesis 13, 10. Ruth, depois você põe a passagem aí. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. Deus perguntou para ele, onde estás? Para Adão. E ele falou, tive medo porque estou nu e ocultei-me. Então o medo entrou no ser humano através do pecado, porque Adão estava nu antes. A partir do momento que ele pecou, aquilo começou deu medo nele. E esse nu, a gente pode não só pensar no nu fisicamente, mas o descoberto dentro do meu coração. O meu pecado, que me faz ter medo e não confiar em Deus. Quando Jesus veio ao mundo, a primeira palavra que o anjo disse para Maria na Anunciação, qual foi? Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Maria não tinha pecado. Então, na verdade, não é que ela tinha medo, mas, assim, o anjo, numa gentileza para ela, porque imagina o que Maria ia passar naquele tempo, se não fosse José, se não fosse o Espírito Santo. A mulher que engravidava em solteira, ela era apedrejada até a morte. Então o anjo já disse, não temas. E ela não temeu. Ela disse, sim, eis aqui a serva do Senhor. Então, para qualquer medo que a gente tenha, existe uma resposta de Deus na Bíblia. E está num salmo muito conhecido, que o pessoal larga a Bíblia aberta nesse salmo, nas casas, e fica ali aquela Bíblia meio empoeirada já. Quem sabe qual é esse salmo? O 22, não é verdade? Também o 90. Mas o 22, que é rezado nas missas de sétimo dia, né? E que todo mundo sabe quase que de cor, mas não pensa nas palavras e no que estava acontecendo naquele momento quando Davi escreveu esse salmo. Davi estava apavorado quando ele escreveu esse salmo. Porque o sogro dele, o rei Saul, queria matá-lo. Estava com ciúme, com inveja dele. Porque as pessoas amavam Davi. As mulheres, quando Davi mata o gigante, né, tinham, assim, como Davi matou 10.000 e Saul só 1.000. Então, eles ficaram morrendo o rei Saul ficou morrendo de inveja de Davi. E mandou matá-lo, persegui-lo aonde quer que fosse. E Davi estava apavorado. Ele estava muito sozinho e ele passou a morar em cavernas, sempre olhando para trás, para ver se o rei estaria atrás dele. E projetando para frente o mal que iria acontecer. E foi nesse período que ele clamou a Deus e ele escreveu esse salmo. Ele ainda não estava no vale da morte, mas ele estava apavorado. E nessa hora é que nós também começamos a pensar o que pode acontecer, a gente fica apavorado, não é verdade? Quando acontece alguma coisa na nossa casa, na nossa família, nos negócios, ou em alguma situação, a gente fica apavorado com o que pode acontecer. Por exemplo, agora vai cair uma tempestade, pelo jeito, as pessoas já ficam apavoradas com o que pode acontecer. Nós podemos fazer coisas extraordinárias com a nossa mente. Podemos criar histórias catastróficas dentro da nossa cabeça, fantasiosas, de coisas que podem acontecer amanhã, no ano que vem ou ao longo da minha vida. A gente deixa a imaginação ir longe e a gente fica pensando sempre no pior. Parece que a gente entra num outro mundo. E mesmo estando presente, a minha mente fica caminhando no dia de amanhã.
imaginando as piores coisas. Isso acontece com vocês ou é só comigo? Não acontece com todo mundo? Quando a gente está na escuridão, a gente não sabe onde levará o nosso próximo passo. E é por isso que uma das primeiras coisas que as crianças temem quando são pequenininhas é o escuro. A criança tem medo de escuro, né? E Davi pensou, estou enfrentando um período na minha vida que é de uma escuridão intensa. Não sei o que vai me acontecer, eu sei que ele quer me matar. Não sei que armadilhas me esperam. Eu vejo um inimigo, quer dizer, um soldado lá do rei Saul em cada esquina. Quantas vezes a gente faz isso com a nossa vida? Quando eu estou passando um problema, que eu fico apavorada. Só que Davi não desmoronou. Davi pensou então no dia de amanhã e fez a sua profissão de fé. Então essa é a primeira lição para nós. Quando a gente está com medo, fazer a nossa profissão de fé ao Senhor. E Davi disse, ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, não temerei, porque estás comigo. Será que eu tenho essa graça no meu coração de pensar isso? Ainda, essa profissão de fé, será que eu creio realmente? Ainda que eu passe pelo vale escuro da morte, eu não temerei, porque estás comigo. A gente, quando está com medo, fica preso numa emoção. E não consegue raciocinar, a fé foge. Né? Mas todas as vezes que a gente vê a palavra medo ou temor na Bíblia, ela tem um sentido muito preciso. Significa que você está diante de um grande poder e que, de certa forma, você se verga para aquele poder. De certa forma, você honra aquele poder. É como se você prestasse todo tipo de honrarias àquele poder, porque você se verga no seu sentimento aquele medo. Então o medo se torna na sua vida, na minha vida, como um senhor. Um senhor, e é precisamente isso que eu não devo fazer. O medo torna-se na minha vida uma idolatria. Vocês já pensaram nisso? Uma vez, num estudo que eu estava fazendo, lá num dos padres da igreja, ele falou nu e cruamente, esse medo dentro do coração da gente que a gente não consegue vencer, é uma idolatria. Porque eu me vergo ao medo. Eu esqueço que Deus está comigo. E que mesmo que eu precise passar pelo vale escuro da morte, Ele está comigo. A única pessoa a quem eu devo me vergar, quem é? Deus. Então, o temor de Deus é saudável, não o medo do resto, né? Davi, sendo perseguido por Saul, ele estava apavorado e estava pensando, eu estou entrando na escuridão, não sei o que vai estar nessa escuridão, só penso no pior. Então ele estava honrando o mal. A gente faz isso ou não faz todo dia? Quando você vê algum problema com o filho, algum problema em casa, algum problema numa situação que você possa estar vivendo familiar. A familiar geralmente é o que mais deixa a gente apavorado, né? Então você se verga a isso. Mas Davi caiu em si. Então hoje Deus nos chama a gente cair em nós mesmos, entrar dentro do nosso coração e não temer o mal. É em Deus que Davi e nós encontramos forças, que não vamos temer nada. Eu não vou me curvar diante do mal. Eu sou amado com um amor incondicional e infinito, e Deus quer o melhor para mim. Ele tem toda a sabedoria, Ele tem todo o poder. Então, por que eu tenho que ter medo? Por que temer a escuridão e a incerteza? Então, nós temos que entender isso muito bem. E eu pergunto, quando a gente pergunta,
quem é o oposto de Deus? É aquele aviso de tempestade, é isso. Por isso que o celular de todo mundo está pitando aí. Louvado seja Deus por isso. Então, quem é o oposto de Deus? Ou o que é o oposto de Deus? Vocês sabem? Quem é? Você sabe que antes eu pensava isso, mas não é verdade. Deus não tem oposto. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é Senhor. Ele é bom, Ele é amor. O demônio é um anjo caído, é criatura. Então, nunca o mal é o oposto de Deus. Nunca o demônio é o oposto de Deus, porque Deus é tudo. Deus é amor, é pleno. Não tem oposto para Ele. Ele sempre é vitória na nossa vida. E o que é escuridão? É a ausência de luz, muito bem. Onde houver a escuridão, a luz é engolida no meu coração. Né? Tudo foi criado por Deus, Ele é a luz dos meus passos, é Ele que me ama. Como eu posso ter medo de qualquer coisa? Quando você entra num lugar escuro, você acende a escuridão ou você acende a luz? Então, a escuridão é a ausência da luz. A escuridão nas nossas vidas é a ausência de Deus. Se eu tenho Deus comigo, eu não tenho escuridão na minha vida. Né? E isso a gente precisa ter muito gravado dentro do nosso coração nesses momentos. Quando a gente reza o Pai Nosso na missa, quando a gente acaba, o que a gente fala? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E essa é uma das maiores orações exorcistas. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Então, quando você estiver passando medo, fala no teu coração. Vosso é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Então, como Davi, quando você estiver ameaçada, quando está tudo escuro, como você não sabe como você vai sair desse angu que você entrou por algum motivo, por pecado seu ou por pecado dos outros, porque às vezes, a maioria das vezes, quando a gente está com muito medo, é pelo pecado dos outros, nós que estamos já numa caminhada. Quando a gente estava antes da caminhada, a gente devia ter medo pelo pecado da gente, e ainda devemos ter. Mas hoje em dia, na maioria, a gente tem medo por causa do pecado dos outros, tipo briga na família, situações que deixam a gente muito chateado, desemprego, problema financeiro, né? O mundo do jeito que está, meio em pé de guerra, lá no Oriente Médio, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, as coisas aqui no Brasil do jeito que estão, a gente fica apavorado. Mas eu não darei o meu temor ao mal, eu só darei o meu temor a Deus, porque a vitória é dele com certeza. E se Ele está permitindo que a gente ou o mundo passe por esses momentos, é porque Ele vai tirar algo melhor para nós e para o mundo. Mas nós temos que ter consciência disso. Tem que ser feita uma escolha. E a escolha nossa não é por qualquer situação. A nossa escolha é por uma pessoa divina, Jesus Cristo. Então, quando você estiver apavorado, escolhe Jesus Cristo. Fala com Ele, entrega o teu medo para Ele. Até que esse problema Deus possa resolver no tempo dele. Porque, em geral, eu quero ensinar para Deus o que Ele tem que fazer. Então, quando eu vejo uma situação na minha casa e que eu rezo, quando eu vejo, de repente, eu estou ensinando para Ele como Ele tem que fazer. Quem sou eu para ensinar para Deus como que Ele tem que fazer as coisas? Quando eu vejo a situação acontecendo no mundo, no Brasil, de repente eu quero ensinar para Deus o que Ele tem que fazer. O senhor não viu isso, não viu aquilo, não viu o que está acontecendo? Claro que Ele vê.
E se Ele está permitindo, é porque Ele vai tirar algo muito melhor de tudo isso. Então, eu não tenho que ter medo. Mas o meu problema é que eu me desespero. Acaba a minha esperança. É muito mais fácil eu crer em Deus aqui no grupo de oração, é ou não é? Muito mais fácil eu crer em Deus quando eu estou na missa, é ou não é? Porém, quando eu saio daqui, ou quando eu chego na minha realidade, a perna treme, o coração treme, porque parece que a fé faz assim. A fé é contagiosa, por isso que a Yara estava dizendo, procurem para as pessoas que chegaram uma comunidade, porque a fé é contagiosa, ela contagia. A gente aqui juntos, a gente contagia uma a outra com fé. Né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, que eu fui contagiada com a fé das pessoas que estavam aqui. Eu vi aquela graça, as graças de Deus acontecendo aqui dentro, e aí eu comecei a caminhar, a estudar a palavra de Deus, e hoje eu vejo que a maioria nem usa mais a palavra, está lá no celular com a palavra, e aí não vê nunca. E de repente, quando a gente lê aqui, eu vi o Frei Gilson falando isso outro dia, que ele está fazendo agora todos esses grandes, podcast, todo esse pessoal que tem muito sucesso aí, o Vilela e Companhia Bela, o Pânico, o que ele faz? Ele faz todo mundo procurar na palavra. E aí você grifa na sua palavra, você escreve na sua palavra, amanhã você está com medo, você vai lá, você olha na tua palavra o que está escrito. A minha inteira rabiscada, escrita, às vezes vem uma pessoa pregar aqui, eu pego e escrevo do lado do que a pessoa está falando, para quando eu olhar não esquecer nunca mais. A gente tem a tentação de achar que ser forte é aguentar tudo com as minhas forças. Com a minha força eu não posso nada. É a graça de Deus que me dá eu passar pelo vale escuro dos problemas, dos pecados dos outros, dos meus pecados, das minhas fraquezas. Eu tenho que ter confiança, a fé que Jesus me ama e que Ele vai fazer tudo para eu ser feliz. Ele me criou para ser feliz. Ah, mas e aquela pessoa que ficou tão doente, que teve tanto problema, que morreu, que sofreu tanto antes de morrer? Outro dia me perguntaram isso. Por que aquela pessoa é tão boa e está lá na cama, sofrendo? Né? Será que ela fez alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? É um castigo de Deus? Não. Ao contrário, essa pessoa está oferecendo na cruz de Cristo a parte dela pela salvação do mundo. Vocês lembram da Maria Lídia, aquela senhorinha aqui que cantava aqui conosco? Ela está na cama, ela está com oxigênio, está assim ali na cama, deitadinha. Fui visitar ela, acho que a Tereza foi também, a Sônia, enfim, a Rosa, né, que foi visitar ela. Ela está lá deitadinha, sorrindo. Mal consegue respirar. Ali deitadinha, esperando Jesus vir buscar. E ela fala, estou esperando Jesus vir me buscar. Sem medo algum. Oferecendo na cruz de Cristo tudo o que ela está passando. Né? E aí eu respondi até para essa pessoa, se fosse só para os ruins, que acontecesse uma doença, uma coisa difícil, como seria? Por que o Papa João Paulo II ficou daquele jeito? Por que São Francisco teve 14 enfermidades? Né? Porque oferecem na cruz de Cristo aquilo que estão passando. E com isso vão salvando a humanidade junto com Cristo. Então eu tenho que ter confiança. E a confiança nunca tem medo, nem é triste. Porque a confiança descansa em Deus. A confiança sabe esperar o tempo de Deus, ela não é confusa. Eu confio, me entrego ao coração misericordioso de Jesus. Na 1 de Pedro 5, quem acha aí a 1 de Pedro 5,7? Quero ver se alguém que tem a Bíblia aí sabe. Eu vou dar uma de Frei Gilson aqui. 1 de Pedro 5,7. Quem achar primeiro, levanta e lê.
Vamos esperar ver se alguém aqui levanta e lê. Olha, se a Doroti estivesse viva aqui, ela ia brigar com todo mundo porque não trouxe a Bíblia. Lá no fundo, pode ler. Vem aqui, vem ler bem alto aqui. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sublinha aí na tua Bíblia. Risca, como diz aquele padre Mário Sartori, com o verde Palmeiras dele. Né? Assim eu, com a minha vontade fraca, eu me uno à vontade divina. E eu peço que o Espírito Santo venha sobre mim com a vontade dele, de Deus, e não a minha. Que o Espírito Santo me capacite a escolher Deus e não o medo. Eu posso ser forte com a vontade de Deus, sozinha, zero. E quem já provou isso de estar sozinha e estar literalmente apavorada? E aí eu fui aprendendo. Né? Eu fui aprendendo a confiar absolutamente nele. E quando eu estou com medo agora, eu chamo a minha própria atenção. Que isso? Cadê sua fé? Cadê sua confiança? Então eu posso ser forte com a vontade dele. E quando eu estiver passando um maremoto, um terremoto, um horror na minha vida, se eu peço a Deus que venha em meu socorro, eu vou ser como um barco reforçado com aço, que não afunda. O meu casco está todo quebrado, eu estou toda quebrantada, quebrada de medo, mas o Espírito Santo vem e ele me reforça e me ajuda a passar naquela situação. Ou como um muro que está caindo, e vai lá o pedreiro e bota concreto e aço, e o muro não cai. É isso que o Espírito Santo faz com a gente quando a gente clama Jesus. Deus criou o homem de uma maneira para que a gente sempre precisasse dele. Por isso que ele permite que a gente passe medo. A gente sempre tem que precisar dele. Né? Ele criou a gente de uma forma que o nosso coração estivesse sempre buscando a ele. Então é o poder dele que vem atuar em nós. E assim Davi disse, não temerei. Ele não disse isso porque ele era forte, mas porque tinha recebido o dom da fortaleza. E Davi venceu. Ele venceu quando ele clamou a Deus. Ele venceu. Ele não foi morto por Saul. E ele podia ter matado Saul. Mas o que ele fez? Ele encontrou Saul numa caverna, que estava fazendo suas necessidades, diz a Bíblia. E depois ele ficou meio adormecido. O que Davi fez? Foi lá, cortou a ponta do manto dele. E depois saiu, quando o rei saiu, Davi saiu e mostrou, olha, eu podia ter te matado, mas não te matei. Porque você é meu sogro. E porque eu tenho que amar o próximo. Então, sabe, são histórias. E por quê? Porque Deus estava com ele. Não é uma filosofia como esses livros que a gente vê na internet, como ajudar-se a si mesmo, né? Como fazer o mundo mais fácil, sei lá, tem uns nomes assim, todos desse jeito. Esses livros de autoajuda, ou gurus da internet, não adianta nada isso, gente. O que adianta é a minha fé. É Deus que vem em meu socorro. Eu fui criada para viver para Jesus Cristo, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo. E se eu não vivo nele, eu vou ficar apavorada com muita coisa. Então, quando Davi diz no Salmo, lá no início, o Senhor é o pastor que me conduz, ele sabia muito bem que todo o medo que ele está passando não era nada perto de Deus. Para conhecer a Deus é preciso, então, conviver com Ele. E eu pergunto a vocês, como conviver com Deus? Em primeiro lugar, nós que somos batizados, já recebemos todos os sacramentos, a palavra dele, gente, é aí que eu vou conhecer melhor. E se eu não conheço a palavra, eu não vou ter esse amor completamente entregue. Eu preciso conhecer a palavra. Ah, mas eu não sei, eu leio a Bíblia, é tão chato, eu fico cansada.
Começa pelos evangelhos, começa pelas cartas de Paulo, lê os salmos, reza com os salmos, e o Senhor vai conduzindo o seu caminho. João vai responder lá no capítulo 1, no versículo 1 a 5. Quem lê? João. Yara, quem está com a palavra aí que quer ler João 1, de 1 a 5? Vamos lá, turma. Não é a primeira de João, é João, o Evangelho de João, é o comecinho do Evangelho de João. Quem achou? Vai lá. Lola, você, lê. João, capítulo 1, de 1 a 5. Tá, pega o microfone aqui e lê. O Verbo divino. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, o que é o verbo, gente? O verbo é a palavra. E quem é a palavra? Então, quando ele diz para a gente que no princípio era a palavra, Jesus Cristo já é Deus desde toda a eternidade. Não é verdade? Ele já existia e tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Tudo foi feito por ele. Nele havia vida. Ele é a luz do mundo. Né? E a luz resplandece nas trevas, então eu não tenho que ter medo. Porque é ele. Agora, eu conhecendo esta palavra dele, eu posso me ajudar nos momentos de medo. Muitas vezes é no vale escuro que eu me encontro com Deus. Para mim foi assim. Para mim foi assim. Quando eu passei eu conheci no colégio de freiras que eu estudei, recebi os sacramentos, enfim. Aí passei um momento muito difícil na minha vida, já casada, com filhos, mais velha, e uma amiga me trouxe aqui, nesse grupo de oração. E eu entrei aqui, primeiro achei todo mundo meio assim, todo mundo cantando, que coisa mais esquisita isso, né? Mas aí eu ouvi uma pregação muito linda, eu vi que todos aqui eram muito alegres. O que me aconteceu? Nunca mais deixei de vir, isso há 30 e muitos anos atrás. E comecei a estudar a palavra, comecei a ler, eu já saí daqui, fui comprar uma Bíblia, e já comecei a ler. E a primeira palavra, eu vi que elas faziam assim, rezavam, abriam, e eu peguei, rezei, cheguei em casa, abri. Qual foi a primeira palavra que me veio? A parábola do filho pródigo. Deus estava me chamando de volta, gente. Então, sabe, a gente tem que estudar, mergulhar, ler. Separa meia hora por dia. Se você ler meia hora a palavra de Deus por dia, mesmo que você não entenda, uma hora você vai chegar lá. Vai riscando, o que você tiver dúvida, vem perguntar para as servas aqui. Dá um Google, tem só quando você der um Google, ou quando você for na inteligência artificial, você põe católico do lado. Senão você vem uma misturada, né? E tem a explicação, se você quiser achar. Então, muitas vezes é nessa escuridão que você se encontra com Deus. E aí, o que Davi fala? Seu bordão, quer ver? Ó, o bordão e o cajado, o bordão e o báculo são a proteção dele. O que é o bordão na Bíblia? Eu fui procurar. Eu também não sabia, eu li isso há um tempo atrás, eu não tinha a menor ideia o que era o bordão. É uma vara comprida, longa, grossa, que servia de apoio na caminhada. Então, Jesus, né, Deus era o apoio de Davi na caminhada. E o cajado? O báculo, né, que é chamado. O que é o báculo que está aí na palavra? Então, é aquele cajado que tem aquela coisa redonda assim, e que o pastor usava para
pegar a ovelha que estava perdida. A ovelha estava lá na mata, ali, ele ia lá e ó. Ou também para defender dos predadores que vinham. Então Jesus para Davi carregava isso. O vosso bordão e o vosso báculo são a minha segurança. Está lá. E no Salmo Isaías 53, então diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nosso sofrimento. É Ele que carrega o nosso sofrimento se você deixar. Mas será que você acredita realmente nisso? Né? É Ele que vem me consolar. Eu não preciso vir aqui e ficar para Yara, eu posso até pedir socorro para ela, se eu estiver muito sozinha, e ela rezar comigo. Mas eu não posso chegar para todo mundo que eu encontrar na minha vida e estar sempre lá. Não é verdade? Eu tenho que encontrar em Jesus a força. Então, se eu tenho uma amiga chegada, tem alguém aqui do grupo de oração, nós temos um plantão, pode vir aqui falar. E a gente vai rezar junto. Né? Não acocar a choradeira, a murmuração. E a bondade de Deus é tão grande que ela não cabe na minha cabeça, é um mistério. E aí Jesus, lá em João 16, 33, abre aí. Eu estou querendo que vocês comecem a buscar. E agora vocês vão trazer a Bíblia aqui quando vierem, porque nós vamos fazer essas pegadinhas aí. Lê, Yara. João 16, 33. João 16, 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. É isso que Ele quer para nós. Então, algumas pessoas acreditam que se você tem muita fé, você não vai ter problema. Quem falou isso? O Jesus falou, você vai ter muita tribulação. A fé não é o poder de afastar as dificuldades da vida, mas a fé é a maneira como eu mantenho o meu relacionamento com Deus, no meio das circunstâncias que forem a minha vida. Né? E agora eu quero que alguém mais abra a Bíblia, eu já estou acabando, gente, na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, de 6 e 7. Quem acha? Filipenses 4, 6 e 7. Quem achar primeiro, levanta a mão. Está vendo como é difícil a gente estar sem Bíblia? Quantas coisas já podia ter grifado, mas depois vocês pegam essas passagens, tiram uma foto das passagens, chega em casa, abre tudo e começa a grifar a sua Bíblia. Sumaia, vem ler você. Vem ler você. É 5, Filipenses 5, 7. 4, 6 e 7. Vamos lá. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vai continuar aí nessa página mesmo. Então, se você segue o que ele está falando, não vos inquieteis com nada, e nada é nada. Em todas as circunstâncias, o que você faz? Põe o joelho no chão e apresenta, olha, minha filha isso, minha mãe aquilo, meu marido isso, meu não sei o que isso, o governo isso, não sei o que aquilo. Apresenta as suas dificuldades e as suas para vocês que são meninas, a minha professora, a minha escola, a minha dificuldade. Apresenta para Deus isso, de joelho no chão. Né? E aí, tudo... E aí, depois das preocupações com orações e súplicas e ação de graça, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre esteve comigo. Obrigada, Senhor, por eu tenho certeza e tenho fé e tenho testemunho na minha vida da Tua presença. Obrigada, Jesus. E a paz de Deus,
vai descer sobre você. E aí no versículo 8 e 9, o que acontece? Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Então, quando eu estou ocupada com todo o terror, o medo, vai lá na carta aos Filipenses, vai lá e lê isso. Tudo o que é nobre, justo, puro, amável, boa fama, virtuoso, louvável, isso é que deve ocupar meus pensamentos, e não o terror e o medo. E qual então é o segredo para não ter medo? É ter fé, é crer na palavra de Deus, integralmente, é acreditar que Deus não pode desdizer-se. Se Ele falou para não ter medo, é para não ter medo, né? Então, o segredo é confiar em Deus no dia a dia, confiar com ato de vontade, com ato de fé, com ato de ação de graças. E Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz assim para nós. Porque a gente fala, bom, mas eu estou pedindo há tanto tempo e eu não recebo. Por quê? Aí Tiago diz, pedimos e não recebemos porque pedimos mal, só para satisfazer as nossas paixões. 4:3. Então, só para satisfazer as minhas paixões. Peço mal. Em vez de eu dizer para Ele, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha família, que seja feita a Tua vontade na minha vida, que seja feita a Tua vontade na vida dos meus filhos, que seja feita a Tua vontade no meu trabalho, nas minhas coisas. E também Pedro, na 1 de Pedro, 5, de 8 a 10. Põe aí, porque tem bastante lição de casa para vocês hoje. E olha, se vocês não estudarem isso, não grifarem lá na palavra de Deus, não vai adiantar nada, vai ter o medão do mesmo jeito. A 1 de Pedro, no capítulo 5, versículos de 8 a 10. Sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque se você fica com medão, o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Então, quando eu estou com medão, quando eu estou aflita, o meu pensamento fica lá. O diabo faz ficar no meu pensamento aquele leão que ruge, me deixando cada vez mais apavorada. E aí o que Pedro nos ensina, São Pedro? Resisti-lhes forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus da graça que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois de você ter padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis e vos fortificará. E eu falo isso, eu cheguei aqui apavorada, com um mega de um problemão, que a maioria dele não acabou até hoje. Porém, Deus me fortaleceu. Eu tenho fé nele. E eu tenho certeza que a vitória é de Deus. E eu vi essa vitória, como eu já contei para vocês, eu vi na minha mãe, vi no meu pai, vi no meu irmão alcoólatra, que morreu se entregando para Deus. Vi no meu marido uma conversão belíssima. Se você se mantiver firme. E para terminar, como foi que Davi se animou mesmo na perseguição de Saul? Ele falou assim, preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Que mesa é essa que Jesus preparou para a gente? O céu também, mas aqui na terra. A Eucaristia, a mesa da Santa Missa, onde eu vou receber o corpo e o sangue de Cristo, o próprio Cristo dentro de mim para me dar forças, se eu estiver sem força. Se você está triste com medo, como que você vai fortalecer a sua fé? Busca a Eucaristia.
E eu, desde aquele dia, eu venho à missa todos os dias. Porque é aqui que eu busco a minha força. Aqui eu digo, em qualquer igreja, em qualquer missa. Eu sei missa, horário de missa em tudo que é igreja perto. Porque se eu não consigo vir aqui, eu tenho a outra, tenho a outra, tenho a outra, e em alguma hora eu vou conseguir a missa naquele dia. E aqui eu recebo Jesus dentro de mim, e é Ele que me fortalece, que me dá força, que me consola o coração no corpo e sangue de Cristo, e derrama o Espírito Santo sobre mim. E aí Davi diz, ele derrama o perfume sobre a minha cabeça e a minha taça transborda. Que perfume é esse que ele derrama na minha cabeça? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o perfume de Deus. Você na Eucaristia, você recebe Jesus Cristo e Ele derrama o perfume dele dentro de você, dando uma efusão nova do Espírito no seu coração para você conseguir vencer todo o mal que está te rondando. E aí Davi diz, a bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é esse habitarei na casa do Senhor por longos dias? Desde agora, eternamente, na vida eterna. Então eu queria agora que vocês fechassem os olhos. E quem quiser, porque tem gente que não consegue rezar de olho fechado. Olha aqui para Jesus. Entrega para Ele o teu medo atual. O que mais te apavora nesse momento? Fala para Ele. Todo esse medo que está dentro de você. E se você estiver passando um momento que está tudo muito bom, que não tem medo nenhum, já entrega os futuros. Uma vez uma serva aqui do grupo de oração falou, logo que ela virou serva, ela falou para o padre José Estela assim, acho que eu não vou ser serva não, porque elas padecem tanto, tem tanto sofrimento. Ele falou, e eu não tenho sofrimento nenhum. Aí ele respondeu para ela, por enquanto. Porque todos nós sofremos em algum momento da vida. Porque vivemos num mundo. Então olha para Jesus, entrega para Ele essa dor e esse sofrimento. Entrega para Ele. E diz, Jesus, eu confio em vós. Fala de coração isso. Jesus, eu confio em vós. A vitória é tua e é certa. E ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, tu estás comigo. Amém. Eu e minha casa serviremos